Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Cá estou eu mais uma vez, professor Bira Júnior, professor de Biologia 1 de vocês, certo? E hoje o nosso assunto é sobre divisão celular. Eu queria saber logo de vocês. Vocês já pararam para pensar, já se perguntaram qual a importância da divisão celular para o corpo de um ser vivo? O que é que acontece com o material genético de vocês enquanto as células estão entrando em divisão? O que aconteceria com o nosso corpo caso a gente não fizesse divisão celular? Será que em um determinado período da nossa vida nós perdemos eficiência na divisão celular? Hoje, na nossa aula, nós vamos descobrir tudo isso. Então, não se esquece, pega papel, pega caneta e vem que hoje a gente vai com tudo falar sobre divisão celular, mais precisamente sobre mitose. E na aula que vem a gente complementa falando sobre meiose, beleza? Então vamos lá. Eu queria trazer primeiro a importância de ter uma divisão celular. Então eu trago logo para vocês um questionamento. Vocês já se cortaram alguma vez? E nesse corte vocês perceberam que em determinado momento ele começa a se fechar e forma uma camadazinha por cima, tipo uma casquinha. Então essa casquinha toda, ela só existe porque nós temos a capacidade de fazer uma reprodução celular. Nós temos uma capacidade de fazer com que nossas células elas se multipliquem. E aí quando as células anteriores elas são degradadas, quando elas são destruídas, elas possam ser repostas, ok? Então a principal importância que eu tenho em uma divisão celular é repor as células que foram destruídas ou que já estão velhas demais e precisam sim serem trocadas, tá? Então vamos supor, a nossa unha ela cresce todo o tempo, o nosso cabelo cresce todo o tempo. Tanto é que quando pessoas fazem tratamento contra o câncer, dependendo do tipo de tratamento, se for, tem alguns mais agressivos que eles agem no corpo todo, como é o exemplo da quimioterapia. Quando a quimioterapia age no corpo de uma pessoa, ela simplesmente faz com que as células deixem de se reproduzir tão rápido. E quando eu tenho uma quimioterapia agindo no corpo, simplesmente as células que mais se reproduzem, que são as células da unha, as células do cabelo, elas param de se reproduzir tão rápido e começa a queda ou o enfraquecimento. Então a gente consegue perceber justamente quando eu trato algo para evitar uma reprodução celular muito rápida, qual é o principal problema de diminuir a velocidade da reprodução celular, quiçá de não ter mais essa reprodução celular, ok? Ah, professor, mas o câncer, o que é o câncer? A gente vai ter um momento para conversar sobre o câncer na próxima aula também, mas já adiantando para vocês o que é o câncer. É um crescimento exacerbado e descontrolado, uma multiplicação descontrolada de células do nosso corpo que acabaram, porventura, perdendo a função principal. Como, por exemplo, um câncer na pele são células epiteliais que deixaram de ter uma função epitelial, dependendo do tipo de célula epitelial, e começaram a se multiplicar de maneira exacerbada, sem controle, destruindo e até mesmo invadindo outros tipos de tecidos. Beleza? Vamos voltar para a parte só de divisão celular. O que é importante eu saber? Já sei que a divisão celular serve principalmente para repor células antigas, servem também para reconstituir tecidos que foram destruídos, ok? E eu preciso entender como é que acontece essa reprodução celular. Eu já sei que tem mitose, já sei que tem meiose, já sei que na aula de hoje é só mitose, e eu preciso entender que a célula ela não vive todo o tempo só se dividindo. Ela também tem uma determinada função, ela também produz uma função no nosso organismo. Então, a minha célula ela vai simplesmente ser dividida em dois tempos. O tempo de vida da célula vai ser dividido em dois. Quais são? Eu tenho a intérfase e eu tenho a divisão celular. No período de intérfase, por sua vez, eu consigo dividir esse período em três. Quais são esses três? G1, S e G2. O G significa gap. Gap na prática significa conferir. Então eu tenho dois períodos de conferir se a célula está ok. Se minha célula estiver ok, eu continuo fazendo meus processos. Então o G1 ele vai conferir se a célula está ok, porque se eu entrei na intérfase, significa que essa célula veio de uma divisão celular. Porque eu estou em intérfase, eu estou em divisão celular. É tipo você respirar ou engolir. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, aqui, quando eu falo que eu estou em intérfase, simplesmente eu vim de uma divisão celular. E se eu inicio minha intérfase, eu tenho que conferir se a divisão celular da minha célula, ela simplesmente veio certa, veio correta. Então, na gap 1, eu faço a conferência dessa célula. Se tiver tudo ok, eu vou para a segunda fase da intérfase. Qual é a segunda fase da intérfase? Ela se chama de S. S de síntese.
O nome já é autoexplicativo, como nossa querida biologia, os nomes são muito autoexplicativos. É o momento onde a célula começa a fazer a síntese. Síntese de quê? Síntese de o que ela tiver para sintetizar. Então, é a síntese de proteínas, é a síntese de RNA mensageiro, é a síntese de vários tipos de RNAs, é a síntese até mesmo duplicação do nosso próprio material genético, ok? Mas o importante saber é que é a síntese. E no último gap, no segundo gap, que é a terceira fase, G1, S, G2, nesse segundo gap, eu vou conferir se a célula está apta a fazer uma divisão celular. Se, tanto no G1 ou no G2, essa fase detectar que tem algum problema na célula, ela simplesmente manda a célula entrar em apoptose. O que é a palavra apoptose? Apoptose é nada mais nada menos do que a morte programada da célula. Quando descobrem, quando o nosso corpo descobre que essa célula está funcionando de uma maneira equivocada, ele manda destruir essa célula para que não dê problema. E é justamente aqui que o câncer pode surgir. Porque quando o corpo não detecta que essas células estão equivocadas, elas estão trabalhando de uma forma errônea, ele simplesmente deixa reproduzir e aí essa reprodução vai muito longe. Beleza? Então, continuando na parte da interfase. Já sei que são essas três fases e eu sei que ela serve basicamente para separar o que não é divisão celular. Tanto é que interfase é uma fase fora da fase principal, que é a divisão celular. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu falo agora da divisão celular, eu tenho que lembrar que a divisão celular ela é dividida em 4 etapas. A mitose, mais precisamente, é dividida em 4 etapas. Que etapas são essas? É só lembrar do tio Bira aqui, ó. Não sei se vocês sabem, mas eu sou juiz de paz. Eu posso fazer casamento, certo? E um amigo próximo, Michel Teló, não sei se vocês conhecem esse rapaz aqui, Michel Teló, ele me convidou para que eu fosse juiz de paz do casamento dele lá na Amazônia. E quando eu cheguei lá no casamento dele, até interessantíssimo, muito bonito lá, cheio de... Enfim, no momento do casamento, eu percebi algo que tinha tudo a ver com a nossa aula sobre divisão celular. Eu cheguei para o Michel e disse, Michel, prometa a Thaís amar e respeitar na saúde... Enfim. E aí, quando eu cheguei para Thaís, o nome da esposa do Michel Teló, que é Ana Thaís, eu fui falar a mesma coisa para ela e tinha tudo a ver com a nossa aula. Olha por quê. Aí eu cheguei para Ana Thaís e disse, prometa, Ana, ao Teló, amar e respeitar na... Aí, nesse momento eu lembrei na aula de hoje. Prometa, Ana, prometa, Ana. As 4 fases da divisão celular são divididas justamente nessas 4 palavrinhas e nessa história que eu sei que você não vai esquecer, ok? Então vamos lá. Prometa, Ana, Teló. Prometa, Ana, ao Teló. Cada uma dessas fases significa algo na divisão celular. É importante você saber a funcionalidade de cada uma dessas fases. Então eu tenho a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Cada uma delas agora vai ser também com uma facilidade, memorizada com outro mecanismo. Qual é? É uma dancinha. Então vamos lá. Larga agora essa caneta, larga o papel, larga isso tudo e faz um ó com a mão direita, certo? Depois coloca a mão esquerda por cima. E agora, cada vez que eu fizer uma movimentação na mão, nós vamos falar juntos o nome de cada uma dessas fases que estão escritas aqui. Então, primeira fase, qual é? Prófase. Opa, já aumentou o tamanho da célula, não é isso? Se aumentou o tamanho da célula, eu já sei mais ou menos o que é a prófase, né? A prófase é quando eu tenho a minha célula agora duplicada. Eu tenho o dobro do material genético, eu tenho o dobro das organelas, eu tenho um dobro, inclusive, do tamanho da célula. Depois da prófase eu tenho a metáfase. Opa, metáfase. Metáfase significa, então, que tá tudo emparelhado. Esse cromossomo está emparelhado com esse com esse, e assim por diante, não é isso? Então, cada cromossomo está emparelhado. Aonde? No centro da célula. Então, eu digo que na metáfase eu tenho um emparelhamento dos cromossomos no centro do eixo mitótico. Beleza? Próxima fase, qual é? Anáfase. Na anáfase, eu tenho o início da separação completa da célula. Tem o início. Esse início da separação completa da célula, eu percebo que eu tenho uma célula aqui e outra célula aqui, mas elas ainda estão unidas. Eu sei que metade do material genético foi para um lado, a outra metade foi para o outro lado, certo? Mas eu percebo que ainda tem um restinho aqui, de união. E a última fase é a telófase. Tudo que terminar com telo significa fim.
E na telófase, olha só o que é que eu tenho. Eu tenho nada mais, nada menos do que 2 células. E essa célula é do mesmo tamanho da célula principal, né? Da primeira célula que nós vimos, que é a célula-mãe. Essa aqui também. Então, a mitose, ela simplesmente é a duplicação da célula do mesmo tamanho, do mesmo jeito. É a cópia tal e qual de uma célula. Beleza? Certo? Só relembrar também outra coisa. A palavra mito significa repetição. Então, um mito nórdico, um mito grego, um mito, enfim, o que é um mito significa repetição. A repetição de várias histórias acaba formando um mito. E a mitose nada mais é do que o excesso dessas repetições. No caso, em outras palavras, é o excesso da repetição da célula. É a mesma célula, repetidas vezes. No caso, uma célula acaba dando origem em 2 células. Show? Agora eu vou falar da importância de algumas organelas dentro de cada uma dessas células. Na prófase, que eu tenho a duplicação de todo o material genético, eu percebo que várias organelas e principalmente o meu material genético, ele está duplicado. Mas não significa dizer que eu tenho o dobro de cromossomos. Queria que vocês ficassem atentos para isso aqui, ó. Este cromossomo é um cromossomo duplicado, ele está no formato de X, mas por que eu o chamo de cromossomo duplicado? Porque ele tem apenas um centrômero, e eu só conto a quantidade de cromossomos pela quantidade de centrômeros que eu tenho. Então, se eu estou contando apenas um centrômero, consequentemente só tem um cromossomo. Ah, professor, mas esse cromossomo vai se separar. Quando o cromossomo se separar, e aí sim eu perceber que existem 2 centrômeros, eu posso chamar de 2 cromossomos. Até lá, não. Beleza? Show! Uma das organelas mais importantes para fazer toda essa divisão, ela se chama de centríolo na célula animal. Ela se chama de centríolo, porque é o centríolo que vai fazer nada mais nada menos, no meio da metáfase, ele vai fazer alguns fusos mitóticos, ele vai fazer ele vai produzir umas proteínas que vão se ligar em cada lado do meu cromossomo, certo? Eu tenho um centríolo desse lado, eu tenho um centríolo desse lado, e como ele vai ligar em cada lado do meu cromossomo, simplesmente quando eu vou para a anáfase, quem vai puxar cada cromossomo para um lado e cada cromossomo para o outro lado é nada mais nada menos do que o centríolo. Show? Mas eu falei que o centríolo ele só está na célula animal. E por que eu foquei tanto na célula animal? Porque na célula vegetal não existe centríolo. A célula vegetal ela possui parede celular. Por ela possuir parede celular, a divisão celular dela é diferente. Como assim? Em vez de eu ter um centríolo que vai puxar um cromossomo para um lado e um cromossomo para o outro lado, apesar dela estar duplicada, ela só se separa quando as organelas, algumas organelas, elas se fundem, as vesículas elas se fundem no centro da célula, e ao se fundir, essa fusão toda vai fazer uma parede nova, e aí sim eu vou fazer a separação dessa célula vegetal. Show? Por que a célula vegetal não tem centríolo? Porque ela tem uma parede celular extra, a membrana celular, e aí confere a ela uma resistência enorme. Então, para eu ter que quebrar a parede celular para formar uma parede celular, como é feito na célula animal, é muito mais difícil. Vou passar para vocês agora um videozinho para vocês verem como é que acontece essa divisão celular. E aí eu queria que vocês percebessem justamente as fases de intérfase e as fases de não intérfase. Estão vendo? A fase que não é intérfase é a própria fase da divisão celular. E aí, essa fase, já dá para perceber que os cromossomos estão duplicados. E aí, cada fase é característico por essa movimentação. Se você não lembra da dancinha da mão, volta no vídeo, vê com calma como é que é. Quando a gente voltar para as nossas aulas, a gente vai treinar essa dancinha das mãos. Beleza? E aí, olha, dá para perceber, já a prófase já passou, metáfase, tá tudinho aí no centro do fuso mitótico, não é isso? E agora dá para perceber também que cada centríolo está puxando um cromossomo para um lado. E ao puxar cada cromossomo para um lado, a célula por si só começa a se fechar, né? A formar algumas invaginações, tanto em cima quanto embaixo, e já formar o que parece ser agora 2 células. E finaliza justamente no período da telófase, que agora eu tenho uma célula igual e idêntica à minha primeira célula. Mas lembrem-se novamente, a mitose, ela não é a mesma coisa que a meiose. Enquanto na mitose eu tenho a produção de uma célula idêntica à minha célula mãe, na meiose eu tenho a produção de várias células que são metade do tamanho da minha célula original. Por isso que o nome da meiose é meio de metade, e ose de excesso. A meiose nada mais é
do que a divisão celular, que produz várias metades da minha célula principal. E essa meiose é o tema da nossa próxima aula. Então fica ligado, essa semana mesmo já tem aula nova e não se esqueçam, a gente não está de férias, a gente está estudando. Então firme, força, tamo junto, qualquer coisa pode mandar mensagem, vocês sabem que eu estou super disponível para resolver qualquer questão. Beijão, bons estudos!